salve, fiel, tudo bem? Antes de tudo, vamos. Semana diferente, semana com vitória. Finalmente uma semana com vitória. Então vamos lá. Corinthians! Aê! Semana com vitória. Rapaz, quanto tempo que a gente não fala isso. Corinthians vence ontem por 2-0. Um jogo que teve momentos, acho que atípicos, né? Momentos. Uma variação, né? No primeiro tempo dos caras por completo. Eu acho que o importante é a vitória nesse momento. O Corinthians precisava dos 3 pontos. Era de suma importância, até porque se não consegue pontuar ontem, ficaria muito difícil. Mas o mais importante foi a vitória. Indiferente de qualquer tipo de dimensão que eu possa fazer na partida, o importante são os 3 pontos, né? Que tira o time da zona de rebaixamento, está muito longe ainda da parte de cima da tabela, mas só de não estar na zona da degola, ufa, que alívio, né? E são 34 dias sem vitórias, eram 8 jogos sem vitórias, 5 derrotas e 3 empates. Corinthians não marcava gols, não fazia nada. Então, 2-0 foi realmente um resultado que muita gente não esperava. O Corinthians, ontem, alguns jogadores para mim chamaram a atenção na base da superação. Um deles é o Matheus Bidu. E a gente já está falando um pouquinho do jogo e que vem o Galo quarta-feira, né? Será que as boas energias estão voltando ao Parque São Jorge? Será? E claro, vamos reviver o gol de ontem, né? A emoção do segundo gol, no qual o Corinthians sacramentou a vitória por 2-0 em cima do Fluminense, gol de Roger Guedes. Vai! Ganha! Coisa que o presidente não precisava pedir apoio. Se alguém que apoia o time é a torcida, não vocês, a diretoria. Deixando bem claro que o presidente querer ensinar a torcida do Corinthians a torcer é brincadeira, né? Ele não sabe nem o que ele tá fazendo lá, quer ensinar a gente. Mas é um fanfarrão esse Duílio, né? É um fanfarrão. É coisa de louco. Ele e o Alessandro estão mais pra patati e patatá. Bom, mas até o patati e patatá já levaram para comentar o jogo, né? Se espelharam. Bom, vamos falar de Corinthians. Corinthians vence o jogo, dá um salto na tabela, era o penúltimo colocado. Ufa, né? Espero que daqui para frente o time realmente se reencontre, né? O time volte a ser respeitado, principalmente dentro de casa. E nesse momento, o Corinthians é o 14º na tabela. Ele subiu 4 posições, estava em 18º, que hoje essa vaga é do Vasco da Gama. Né? Então acho que mais 3 pontinhos aí o time já deve passar para a parte de cima da tabela e aí tentar pensar, sonhar com alguma coisa, né? Mas ainda com os pés no chão. Nosso campeonato acho que ainda é 46 pontos, é muito cedo para tentar se empolgar, mas talvez a base da empolgação, no empurrão da fiel torcida, na base do abafa, o Corinthians pode conseguir, por que não sonhar com uma vitória sobre o Atlético Mineiro, também por 2-0, e nos pênaltis eu sou mais Cássio. Eu ainda sou mais Cássio, né? Cássio, que ontem teve um entreveiro com o Vessone, clima pesado, mas eu entendi o recado do Cássio e a gente vai mostrar daqui a pouco aqui também. Bom, por enquanto o Botafogo líder, mais líder do que nunca, surpreendentemente o Botafogo abre uma margem aí, uma vantagem que, olha,
sinceramente, ninguém esperava. Nesse momento, o Botafogo tem 21 pontos, né? Marcou 16 gols, sofreu só apenas 6, são saldos de 10 gols em 8 jogos. Tem 7 vitórias e apenas uma derrota o Botafogo, hein? Surpreendente, 21 pontos. O Palmeiras é o segundo colocado com 26 pontos, o São Paulo é o terceiro com 15, o Atlético Mineiro ficou em quarto lugar com 14 pontos, o Grêmio vem em quinto também com 14, Cruzeiro em sexto com 13, Flamengo em sétimo também com 13 pontos. Flamengo que ameaçou subir já, né? O Fluminense fica na oitava posição com 13 pontos, o Fortaleza em nono lugar com 13 pontos, o Bragantino é o décimo também com 13 pontos. É o preço grupo dos 13, né? Atlético Mineiro em 11º com 12. Santos em 12º com 11. O Inter vai com 10 pontos e é o 13º. O Corinthians é o 14º com 8 pontos. A mesma pontuação do Cuiabá, que está em 15º. Bahia, 16º com 7 pontos. E abrindo a zona de rebaixamento. O Corinthians só está um ponto longe da zona de rebaixamento. Deixar isso claro também. 17 pontos do Goiás. 7 pontos do Goiás, desculpe. 6 pontos do Vasco, vai 18º. O América Mineiro é o 19º, que é o nosso próximo adversário, com 4 pontos. E o lanterna é o Curitiba, com apenas 3 pontos. E o Curitiba que vem de resultados ruins, né? E esse é o momento do brasileiro, né? Lembrando que o próximo jogo do Corinthians é sábado, às 18h30, América Mineiro e Corinthians em Minas Gerais. O Timão pode conseguir, tomara consiga uma grande vitória, e com 3 pontos aí, quem sabe o Corinthians não vá para 8º, 9º lugar, que deixaria o Corinthians numa situação muito mais confortável, até no aspecto psicológico, porque depois o Corinthians recebe o Cuiabá em casa, e aí eu acredito uma pontuação a favor do Corinthians também, e aí serão 6 pontos primordiais para o Corinthians em questão de colocação no Campeonato Brasileiro, e por que não falar também do aspecto psicológico, né? Que tudo isso não pode ser deixado de lado. Bom, o Corinthians venceu por 2-0. Primeiro tempo os caras jogaram muito melhor. Na transmissão todo mundo estava insatisfeito, era unanimidade. Estava todo muito apreensivo. Eu até sugeri no intervalo uma substituição, sim. E deixa eu deixar uma coisa clara. Eu sei a importância do Roger Guedes para o time. O que eu tentei dizer, e algumas pessoas não entenderam ontem, é que para mim não existe, para mim, Marcos, não existe jogador insubstituível. Nem o Renato, que é um monstro, que eu acho que é o diferencial técnico desse time, é insubstituível. Apesar da Renato dependência do time hoje. Já vi craques, né, sendo substituídos. Substituir não quer dizer que é para tirar o cara do time. É que tem jogo, qualquer coisa não acontece. E aí você é obrigado a tentar algo novo. Foi apenas isso que eu disse. Inclusive o Yuri, que jogou bem ontem, eu também falei, olha, no segundo tempo, falei, pô, o Yuri não tá bem, por que não tentar algo diferente? O Maicon, pra mim, sabe, das últimas atuações do Maicon foi a melhor. Isso não quer dizer que ele jogou bem, que ele continuou jogando mal. Foi menos pior, vamos dizer assim. Mas o Vanderlei bancou a ideia dele, deu certo, o Corinthians fez 2-0. Jogadas, né, pode-se dizer, isoladas. Muito se elogiou o cruzamento do Fagner, mas vamos lembrar o cruzamento do Bidu, né? O Matheus Bidu fez um belo cruzamento. Matheus Bidu, que para mim foi um dos destaques positivos somente da equipe, jogou com muita raça, muita determinação. O que ele não tem tecnicamente, ele entrega na base da vontade. E eu acho que isso, para nós corintianos, é muito importante. Vi um Murilo mais seguro, vi ontem um Murilo mais tranquilo em campo, um Murilo mais inteiro, mais integrado ao time de cima. O Bruno Mendes jogou ontem é brincadeira. Eu não sei porque o Corinthians não se vira para renovar com esse rapaz. O Fausto Vera, tô sentindo ele meio perdido, porque ele tenta levar o time à frente, a coisa não vai, ele aí começa a cadenciar, e eu sinto que não é a do Fausto ficar cadenciando o jogo, não. O Fausto gosta de ir para cima. Maicon ainda não é o Michael que nós conhecemos, está muito aqui. Para mim, o Michael não merece titularidade. Não entendi a entrada do Rony, apesar que o Rony entrou para marcar, tudo bem, mas se o Michael já estava ali para marcar mais um marcador, eu acho meio desproporcional. E aí, a gente chega à conclusão que o Vanderlei estava com medo de perder o jogo.
Porque ele entrou com 3 volantes para pegar o meio-campo. Né? Ele não entrou na expectativa de vitória, entrou na expectativa de não perder, no primeiro instante. E aí, primeiro tempo, eu achei que o Corinthians não produziu. Roger e o Yuri muito isolados, a bola não chegava para eles. E aí também não tem o que fazer, né? E o pouco que chegou também não estava produzindo. Eu até sugeri uma troca no intervalo. No segundo tempo, o Corinthians volta um pouco melhor, volta marcando um pouco melhor, faz o seu gol, né? Um gol que muda o jogo. O primeiro gol do Corinthians muda o jogo. E parece que deu um certo alívio pro time do Corinthians. E a entrada do Renato, por mais que ele não tenha pego tanto na bola, o psicológico do time é outro, né? O Renato está em campo. Ele atrai a marcação, ele atrai a atenção do time adversário. E uma outra jogada bem trabalhada, cruzamento, o Roger foi devolver, né, o passe do Yuri, que o Yuri que deu o primeiro passe. O cruzamento foi do Bidu, mas o Yuri que, né, deu a assistência ao Roger fazer o gol. E a bola acabou entrando. Tanto que a leitura labial ele mostra que ele ia passar pro Yuri. Era para você. Mas até aí tudo bem. O mais importante disso, além dos gols, né, do Roger, é que ontem, num determinado ponto do jogo, o Roger e o Yuri voltaram a jogar próximos, como eles jogaram ano passado. E aí facilita a vida dos dois. Tanto de um quanto do outro. Eles estavam jogando muito espaçados. Parece que um estava na direita e outro na esquerda, praticamente. Né? Eram 2 ataques individuais. Isso não funciona. E agora, jogando mais próximos, como eles jogaram no meio do segundo tempo em diante, o time fica melhor. Fica mais compactuado, eles se encontram em campo, e podendo se encontrar em campo, dificulta para o marcador. Né? E teve o apoio do Bidu, que eu acho que apoiou bem. O Adson apareceu com muita constância na frente. Eu acho que demorou muito para entrar com o Wesley, que é um garoto que eu acho que ele faz uma fumaça danada quando entra. Eu gosto desse tipo de jogador, que vai para o drible, vai para quebrar a linha de marcação. Mas o importante foi a vitória. Né? O Fagner entrou, fez um belo cruzamento, mas ainda isso não quer dizer que já merece voltar a ser titular, não. Eu acho que o time está se acertando do jeito que está e tem que continuar dessa forma. Acho que é isso. O Corinthians venceu, cria-se a expectativa de uma vitória contra o Atlético. Eu mesmo sou nessa expectativa. Eu creio que se jogar com a mesma vontade que jogou do meio do segundo tempo em diante, com um pouco mais de confiança depois da vitória contra o Fluminense, por que não sonhar com uma vitória em cima do Galo, né? Até porque não existe time imbatível. Da mesma maneira que eu falo que não tem jogador insubstituível, não tem time imbatível, né? E é o Corinthians. Estamos em casa, somos grandes e temos que acreditar nisso. Uma vitória contra o Atlético Mineiro daria ao Corinthians, ou pode dar ao Corinthians, uma segurança psicológica enorme nessa retomada do Corinthians, né? Vamos dizer assim. O Vanderlei agora vai ter mais fôlego para trabalhar, até porque ontem, segundo informações, se eu não tivesse ganho, não cairia, mas iria para quarta-feira completamente pressionado. Então, acho que agora o Vanderlei vai ter um pouco aí de fôlego para trabalhar. Mas, lembrando, só conquistamos 3 pontos, saímos da zona de rebaixamento, legal. Temos que continuar jogando bola, temos que buscar evolução, mas temos que procurar alternativas para esse time. Né? Não podemos nos acomodar. Bom, e vamos ver essa semana, né? Alguma notícia aí das conversas que estavam meio que caminhando com o Lucas Veríssimo, outras especulações do Corinthians, elas começam a se tornar realidades, já pensando na janela que se abre no mês de julho, né? Nós temos que pensar nisso já. E vamos aguardar para ver como vai ser essa transição, né? Próxima janela, se o Corinthians vai perder jogador, será que, olha, o Murilo está sendo sondado, não se espantem se o Murilo for vendido, tá? Clubes da Espanha e da Itália monitoram o jogador, tem interesse no zagueiro, então eu espero que não, eu espero que o Murilo fique mais um tempo, mas é uma situação que pode ocorrer. Então vamos ter calma, vamos esperar para ver como vai rolar a coisa. Num primeiro instante, parabéns Corinthians, vitória importante, sai da zona do rebaixamento, tira o peso, né, de 8 rodadas sem vencer, é um jejum enorme, o ataque volta a funcionar, volta a marcar gols, e esperamos que agora o ataque volte a ser perigoso, né, como vinha sendo a dupla
Roger Guedes e Yuri Alberto, tá ok? Eu acho que os dois se procurando em campo, buscando tabelar, buscando trabalharem juntos, se tornam uma dupla de ataque extremamente perigosa. Dá para acreditar, essa dupla de ataque, se jogar mais próximo como jogou no segundo tempo, tendo um pouco mais de confiança por parte do restante do time, eu acredito que a gente possa, sim, fazer uma grande partida na quarta-feira. E aí o que todos imaginavam que tiro pro vinagre, né? Pode ser a reviravolta do Corinthians e o Corinthians ressurgir das cinzas, como já aconteceu várias vezes em nossa história. É isso. Corinthians vence por 2-0. Parabéns, Corinthians. Parabéns, Fiel. Ufa, vencemos! E agora é esperar para os próximos jogos. À tarde tem outro vídeo de informações, à noite tem nossa live. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário. E tamo junto, sempre. Vai, Corinthians! Valeu, Fiel! Fui!